Louvem a paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Espírito Santo. Glória a Deus. Quem já pôde sentir a presença do nosso querido autor, do nosso querido Deus aqui nessa noite? Já dá um glória aí para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, porque Ele está aqui. Porque você está aqui. Glória a Deus. Amém? E antes de você estar, Ele também já estava. Porque Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Amém, irmãos? Onipresente. Porém, como a gente já aprendeu nas aulas anteriores, Ele estava aqui de uma forma passiva. E nós profetizamos que a partir de agora em diante, Ele vem estar de uma forma ativa, operando em nossas vidas, falando conosco, nos exortando, nos ensinando, nos encorajando, em nome de Jesus, amém? Se você crê também, aplauda ao Senhor e glorifica. Aleluia. Glória a Deus. Mas se puder alguém colocar um louvorzinho para nos ajudar. Eu acho que é EP19, eu acho. O Bluetooth. Irmãos, hoje vamos dar continuidade. A gente falou um pouquinho em algumas aulas anteriores sobre o nome de Deus, né? O nome da divindade, a qual também pertence ao Espírito Santo. Amém? Hoje vamos dar mais uma pincelada sobre isso, só de uma maneira um pouco mais profunda, e depois iremos falar de alguns nomes associados exclusivamente ao Espírito Santo. Bom? Glória a Deus. Então, aí na apostila de vocês, vou só entregar a apostila para a mulher mais linda do universo. E a segunda mais linda de lá. Amém? Então, os nomes do Espírito Santo a gente vai estar falando. E o subtítulo aí, ou o título dessa nova parte, é os nomes do Espírito Santo que o identifica com a divindade composta. Começando aí a apostila, está escrito: nós usamos o termo divindade composta para designar o nosso monoteísmo composto de Deus, tá? Que se manifesta em três pessoas, em um só Deus, tá? Amém? E aí temos algumas referências bíblicas. Pedir para que vocês abram, por favor. Vamos lá em João 1, texto bem conhecido de todos. Creio que não precisava nem abrir, que acho que os irmãos já iriam recitar esse versículo de cor já, né? Mas vamos aguardar todos abrirem. Amém? Então, o nome aí da divindade composta, que se manifesta em três pessoas, já falamos isso, então vamos apenas comentar rapidamente. Em João 1 em diante, né, que diz assim: no princípio, interessante que Gênesis começa assim também, né? No princípio, e João vem trazer essa referência da criação lá de Gênesis 1 para mostrar que Jesus estava no princípio, nesse início de todas as coisas, o Bereshit, tá? Que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, no caso Jesus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Você pode dar um glória a Deus por isso? O interessante é que mais uma referência aí do Antigo Testamento de Gênesis, no versículo 4, que ele fala assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E vai falando um pouco sobre luz. E lá na criação, onde também estava no princípio, lá em Gênesis 1 em diante, que aos irmãos que chegaram agora, o pastor, o senhor Edmar, se puder pegar as folhas para dar continuidade, entrega para o pastor. Está lá: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E no versículo 3 fala: e disse Deus, o que ele disse? Haja luz. Então, identificando aí o nosso querido Jesus desde o princípio. Só que também fala lá em Gênesis 1, 2, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, mostrando ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo de uma forma atuante desde a criação. E João vem trazer isso mais uma vez no seu livro, nos primeiros versículos. Amém? Então, isso a gente já falou bastante. A gente vai só dar uma pincelada aqui. Vamos lá para Atos, capítulo 5. Quem encontrou Atos, capítulo 5, versículo 4, aí dá um glória a Deus. Glória a Deus. Alguém pode ler para nós? Atos, capítulo 5, versículo 4, versículo 4 até o 6. Até o 6 não, até o 5, perdão. 4 não, perdão, 3, lê do 3. Então Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você antes de ser vendida? E, depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Então aí, ó, falando de mentir ao Espírito Santo, e depois ele reafirma que ele mente para Deus. Então, mostrando aí o nosso título, tá? Que o nosso Deus se manifestando nas três pessoas. E aqui a gente já vê tanto... Ó, eita Deus. Alguém conectou o Bluetooth? Aê, glória a Deus. Vai entrar um louvor aí para nos empolgar ainda mais. Se puder só deixar um pouquinho mais baixinho, só de fundo. Aí, agora pode subir um pouquinho. Aí, maravilha. Glória a Deus. Amém? Então aqui mais uma manifestação através do relato do apóstolo, falando sobre o Espírito Santo e Deus, mostrando que ambos são um só, porém se manifestando de uma forma diferente, tá bom? Que Deus é um Deus triuno, porém que se manifesta de forma individual, tá? Através das suas pessoas. Amém? Efésios, capítulo 4. Vamos lá um pouquinho mais adiante. Efésios, capítulo 4, versículo 4 em diante. A gente sempre gosta de ler um pouquinho antes, né? Vamos ler do versículo 2, do versículo 2 até o 7. Quem pode ler para nós? Com toda a humildade e mansidão, com nome e humildade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado, e uma só esperança da vossa vocação.
7. Sim, sim. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Amém. Aí mais um texto mostrando a divindade composta, né, nesses versículos. No versículo 3, já uma orientação do apóstolo Paulo, falando para que a gente venha guardar a unidade. E como se guarda a unidade? Guarda a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Ou seja, temos que ter paz uns com os outros. Amém, irmãos? E aí depois ele vem reforçando isso, que a gente tem falado da divindade composta. Há um só corpo e um só Espírito. Então, somente um Espírito. Quem é esse Espírito? Espírito Santo. Como também fosse chamado a uma só esperança da vocação. Um só Senhor, que é o Deus triuno. Uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Glória a Deus. E essa graça nos foi dada através de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, esse nosso Deus, que é Pai de todos, sobre todos, por todos e em todos, ele só é possível ser tudo isso por causa do Espírito Santo, que é o vínculo entre nós seres humanos, entre nós e o Senhor Jesus, e através da graça de Jesus e a sua morte, que nos deu a vida e vida eterna. Amém, irmãos? Glória a Deus. E 1 João. 1 João, capítulo 5. Vamos ler aí do versículo, para fazer um link até com o que a gente vai ver mais para frente. Pode ler alguém lê do 16 até o 20, por favor. Glória a Deus. Amém? Uma palavra muito profunda, onde o apóstolo João, ele nos orienta como orar, por quem orar, segundo o pecado da pessoa. Então ele fala aqui, é que ele cometer pecado que não é para a morte, ore por ele. E às vezes as pessoas, ao invés de orar, ajudam a enterrar a pessoa, né? Então não ore por ele. E aí ele fala que toda iniquidade é pecado, e é um pecado para a morte, ok? Aí vai seguindo, aí ele fala uma palavra que até na versão da Pri, até peço que vocês tiverem uma versão um pouco mais simples, que até anotem aí, que a maioria das versões está assim, sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não peca, né? E muitos acabam ficando até meio que aprisionados. Por quê? Quem aqui nunca cometeu pecado, dá um glória. Quem aqui nunca pecou mesmo conhecendo a Cristo e nascendo em Cristo, dá um glória. Todo mundo, né?
E às vezes a pessoa pode falar, nossa, eu sou nascido de Deus e pequei, então eu não sou nascido de Deus. Porque às vezes a gente pega nessa versão, e essa versão, ela tá um pouco... Deixa eu abaixar aqui, que eu acho que o celular tá na frente dos irmãos. E a versão mais próxima do original é que a nossa irmã leu. Que é assim, aquele que é nascido de Deus não pratica, não vive na prática do pecado. Amém? Então é essa o mais próximo do grego, aí se quiser até anotar. Então ali, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pecar acontece. O que não pode continuar é a prática, viver na prática, e sim abandonar e seguir ao Senhor, tá? Então é isso que ele quer dizer nessa passagem, tá bom? E aí sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz do maligno, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então, a sua manifestação através disso. E agora, indo mais profundo no Espírito Santo, dentro da divindade composta, ele utilizando os nomes, né? Depois a gente vai ter vários outros. Aqui na sua apostila, parte 1, está escrito o Espírito de Deus, tá? Eu não vou ler o texto que está aí, os irmãos já depois leem com mais calma. O Espírito de Deus, na passagem bíblica, quando você encontra esse texto, e a gente vai ler alguns aqui, quando coloca ali o Espírito de Deus, mostra que o Espírito Santo tem uma íntima relação com o Pai. Amém, irmãos? Porque ele está ali representando ao Pai. Está colocando o Espírito de Deus. Então, onde está atuando? O Espírito de Deus é um representante do Pai. O que a gente quer dizer com isso? Como você. A gente fala assim, qual é a sua religião? Quem você é? O que você serve, né? E aí muitos têm o costume de falar, não, eu sou cristão. Não é isso? Quem é cristão aqui? Levanta a mão. A gente ficou em dúvida. Sabe de onde surgiu o início dessa palavra cristão? Quando os primeiros missionários saíram a pregar a palavra e anunciar a Cristo, a Jesus, as pessoas começaram a tirar um sarro, vamos dizer assim, né? A palavra exata, falando assim, aquele ali é um cristão, um pequeno Cristo, só que de uma maneira sarcástica, não como um elogio naquele período, mas mal sabiam eles que realmente era um elogio. Eu falo assim, você é um cristão, você é um pequeno Cristo, parece Jesus Cristo. E se alguém falar isso para você hoje, o que você falaria? Glória a Deus. Então você é um pequeno Cristo. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória. Então, da mesma forma que aqui na passagem o Espírito de Deus, o Espírito Santo está representando a Deus, isso é uma palavra de elogio, como você fala, você é um cristão, ou seja, isso é um elogio, porque você representa a Cristo. Amém, irmãos? Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Quando você vai abrindo, a gente já vai até citando ele, é bem conhecido de todos, que é até uma pergunta que o apóstolo Paulo faz à igreja de Corinto. Aí ele chega para os cristãos de Corinto e fala assim: vós não sabeis que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, para nós, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Eu só falei, mas não terminei, né? Não falei o versículo. Que diz assim, 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós. Então olha aqui o apóstolo Paulo mostrando a íntima relação do Espírito Santo para com Deus, tá? E mostrando e ensinando a igreja de Coríntio que o Pai e o Espírito Santo habitam em si mesmos, os dois são Deus. Por isso que ele fala, ó, não sabeis que sou templo de Deus? Então ele apresenta Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, ou seja, o Espírito de Deus, o Espírito Santo habita em vós. Você sabia disso, que ele habita em você? Glória a Deus. Você sabia que você é templo do Espírito Santo? Amém. Então dá um glória a Deus, Glória a irmãos. Deus. Da mesma maneira que aqui o apóstolo Paulo fala para a igreja de Coríntio, ele fala para nós também. Ele fala assim, ó, vós sois templo de Deus. E depois ele fala que somos templo, né? Somos morada do Espírito de Deus, Espírito Santo. Olha que interessante. E às vezes a gente tem a dúvida, a gente fala assim, quem habita em mim? É o Espírito Santo? Quem habita em você? É só o Espírito Santo ou Jesus, o Pai, também habita em você? O Espírito Santo representam todos, porque ele é Deus. Por isso que no começo ele fala, vós sois templo de Deus. Em outra passagem também, Coríntios fala, vós sois templo do Deus vivente. Amém? E aí depois ele fala, ele continua dizendo que o Espírito de Deus habita em vocês. Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo habita em nós e representa toda a divindade em nós também. Glória a Deus. E nós lemos em Efésios que esse Deus, ele é por nós, sobre nós e em nós. Glória a Deus. Amém? Para testificar aqui essa passagem também que a gente acabou de ler. A gente falou também de Gênesis 1, quando a gente falou agora de João, que ele representa o quê? A criação, o Espírito Santo ali atuando através, o Deus atuando através do Espírito Santo para a criação. Amém? E também, qualquer coisa, pai, se eu dar uma olhadinha lá, por favor, se eu dar um auxílio lá para nós, lá, por favor. Continuando, irmãos, Gênesis capítulo 6, versículo 3. Abre aí. Nós vamos ler aqui alguns versículos bíblicos que vão representar algumas coisas. Pedi para você anotar aí antes, tá? Que o Espírito Santo, ele está ligado à criação, se quiser anotar aí, ele está ligado à criação, à renovação da terra e regeneração do homem. Tá bom? Então, para quem não anotou, está ligado à criação, renovação da terra e regeneração do homem. Anotaram aí? Irmãos, alguém tá tem a chave da casinha aí? Se tiver, empresta pro Diácono Gilberto, conhecido como meu pai. Hein? Gênesis 6:3, quem pode ler para nós? Gênesis capítulo 6, versículo 3. Amém? Então aqui, ó, já associado
tanto a renovação da terra como regeneração do homem. Tá? Que aqui está falando sobre a corrupção que entrou na humanidade e na sequência Deus anuncia o dilúvio através de Noé. Tá? Então aqui é até uma exortação da ira de Deus, até podemos dizer isso. Ele fala, agora o homem vai viver 120 anos, né? Que para nós hoje em dia é muito, né? Agora para aquela época é bem pouco. É a mesma coisa que, vamos dar uma comparativa bem rasa, né? Bem rasa. É como se chegasse hoje e falasse assim, a partir de hoje a humanidade passará a viver 12 anos. É mais ou menos essa comparação. Fala, nossa, quase nada. Porque naquela época eles viviam 500, 600, 900, né? Uma boa parte aí passou, né? Até de 900 anos. Quase chegando a 1000, né? Oi? Mais pra frente até diminui, né? Fala, ó. Expectativa do homem é viver até 70, o que passar disso é cansaço e fadiga. Então vê que vai diminuindo. E por um lado isso é bom, porque você vive menos com essa corrupção do mundo e fica mais próximo da vida eterna. Ah, você não entendeu isso não, né? Pensou, irmãos? Pensa comigo. O mundo como está hoje e você viver 900 anos do jeito que está o mundo hoje. Mas o Senhor falou, vou diminuir os dias dos homens, da humanidade, porque senão nem eles suportariam. Os dias seriam encurtados e glória a Deus por isso, porque quanto mais se encurta, mais próximo é a vinda dele. Aleluia. Quem está esperando a vinda do Senhor aí? Glória a Deus. Amém? Então aqui já mostrando a regeneração da terra, ou melhor, renovação da terra e regeneração do homem, tá? É a maneira que o Espírito Santo atuou nessa passagem. Vamos lá para Jó. Falar para os irmãos que treinam na academia aí para dar um auxílio para nós lá, né? Jó, capítulo 33. Jó 33, versículo, esse é o versículo 3 até o 6. Quem pode ler, por favor? As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Responde-me, dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus, como tu, do lodo também eu fui formado. Glória a Deus. Irmão, você foi feito do lodo. Glória a Deus. Lodo é algo, falando assim, é bom ou é ruim? É ruim, né? Mas é que Deus é especialista em pegar algo ruim e fazer ficar bom. Glória a Deus. Amém, irmão? A gente está falando aqui do Espírito de Deus. E às vezes a gente fala, mas o Espírito Santo participou da criação? Olha aqui esse texto profundo que nós lemos de Jó. Eu vou até reforçar isso. Versículo 3. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração. Já começa aí, ó, ser sincero de coração. A pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus fez o quê? O Espírito de Deus o quê? Me fez. Aí, ó, versículo
4, irmãos, leia comigo. O Espírito de Deus te fez, irmãos. Glória a Deus. E como ele fez? Com a inspiração. Quem tem uma versão aí que está uma palavra diferente? É isso. Olha lá, vou ler com essa versão, olha só. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Aleluia! Aí por isso que ele fala que do lodo ele foi feito, como os demais também sim. Por quê? O nosso Deus preparando lá o primeiro corpinho de Adão, pegou o lodo, a terra, a lama. Por quê? Ele fala primeiro que a gente veio do pó da terra, certo, irmãos? Quem consegue construir um boneco de um pó? Dá para construir? Você consegue, minha linda, você consegue. Olha essa participação especial hoje, demais. Você consegue fazer um bonequinho com pó? E se você pegar esse pó, misturar com água e fazer uma lama, um barro, daria para fazer? Com um pouquinho de água, assim, aquele barro meio durinho, você conseguiria fazer um boneco? Não? E agora, hein? Eu acho que dá, hein? Você já fez massinha, brincou de massinha? Dá para fazer um boneco? É mais ou menos isso. Você pegar um pó e misturar com um pouquinho de água, ela não vai dar liga? Não vai dar para construir um boneco? Aí que veio o lodo. Do pó da terra fez lama, fez o lodo. Porém, era apenas uma criação inanimada, sem vida. Só que aí vem o sopro do Deus Todo-Poderoso. A partir do momento que entra o sopro de Deus, que a gente conhece, que a gente viu lá em Gênesis, o sopro de Deus faz ter ali uma alma. A alma aparece com o sopro, irmãos. Como nós lemos aqui, olha lá. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Então o Espírito operou, fazendo o corpo. Amém, irmãos? Deus, ele dá ordem. Jesus, ele fala, ele pronuncia, ele é a água da criação. Por quê? Ele fala que ele é o quê? Ele é a palavra. Quem é a palavra, irmãos? É Jesus. Jesus é o verbo, não é? Nós lemos em João. Quem é o verbo, irmão? Quem é o verbo, irmãos? Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra. Em João 15 fala que nós somos limpos pela palavra. Então palavra é um comparativo com água. Então a palavra é água, Jesus é a água que nos faz jorrar de nós um rio de água viva. E essa água que é a palavra, que é Jesus lá na criação, olha só, o Senhor faz moldar através do seu conhecimento. Ele fala, vamos fazer um corpo da lama, do pó da terra. Porém, a lama só é feita com a água, que é a palavra. E quando a palavra é lançada, o Espírito Santo opera. Então, o Espírito Santo opera através de uma palavra lançada, irmãos. Uma palavra profética. Amém? Então, que você venha receber na sua vida, no seu corpo, aquilo que você necessita através do Espírito Santo. Se de repente você precisa de uma cura, receba a cura. Se você precisa de um renovo, de uma restauração, de restituição, receba isso através do Espírito Santo, porque através de uma palavra o Espírito opera no barro, aleluia, que somos nós. Então receba ainda mais vida no seu corpo mortal em nome de Jesus. Amém, irmãos? E aí o sopro lá na criação, quando vem o sopro, gera uma alma. Quando gera uma alma, gera uma vida. Hoje não é feito mais no barro, mas quando há concepção do espermatozoide com o óvulo, quando há fecundação, é o sopro vindo. Então glória a Deus aí, irmãos. Então quando há concepção entre o óvulo e o espermatozoide, é o sopro de Deus vindo. Eu não sei se vocês já viram, eu até coloquei alguma vez no grupo, se eu não me engano, há um tempo.
uma microcâmera, não sei se de repente ultrassom, não sei, que quando há fecundação vem uma luz em volta do óvulo. Quem já viu isso? Quem já viu, lá já viu. Irmão, se vocês não viram, me lembra que eu vou mandar para vocês esse vídeo. Quando o espermatozoide está lá tentando fecundar o óvulo e ele consegue entrar no óvulo, vem um raio de luz envolvendo o óvulo, irmãos. Porque é o sopro. Glória a Deus. Amém, irmãos? É o sopro. E ali já tem uma alma, ali já tem vida. Por isso que nós somos contra o aborto, por exemplo. Porque ali já tem vida. Na concepção já tem uma alma, o sopro veio. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então assim a criação. Salmos 104. Estamos falando aí apenas quando a Bíblia utiliza aí para o Espírito Santo o nome Espírito de Deus. E aí operando com uma ligação com a criação, renovação da terra e regeneração do homem. Salmo 104, vamos estar lendo aí, versículo, alguém lê para nós, do versículo 29 até o 34. Quem pode ler para nós? Escondas o rosto, ficam perturbados, se lhes tirar a respiração. Morrem e voltam ao próprio pó. Segura aí um pouquinho, olha aí, ó. Se tirar o sopro, a respiração, se esconder o rosto, ficam perturbados. Se tira a respiração, morre e volta para onde? No pó. Uma palavra diz: do pó veio, do pó volta. O espírito retorna a Deus e a alma, e aí a escolha de cada ser humano, aí o destino é diferente. Amém? 30, por favor, continua. Envias o teu espírito, eu sou criado, e assim renovas a face da terra. Aí, ó. Então, envolvendo o Espírito Santo mais uma vez na criação e na renovação do planeta, da terra. Amém? Continuando. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Glória a Deus. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Glória a Deus. Então ali. Dedicação a seu respeito será suave, eu me alegrarei no Senhor. Amém. Até aí. Glória a Deus. Amém, irmãos? 31. A glória do Senhor seja para sempre. Nós temos que ter a glória do Senhor para sempre. Para quê? Se alegrar nas obras dele. E você é obra dele, então você pode se alegrar por isso. Amém? E ali para a gente fechar, ele fala, 33. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. E qual é o período do seu viver e da sua existência aí? Quem pode me falar? Oi? Ó, o nosso irmão João. Aplauda o Senhor pela vida do nosso irmão João. Glória a Deus. Tá vendo? A nossa alma é bênção. Às vezes a gente poderia falar, nossa, enquanto eu viver, vou louvar a Ele. Associa com a vida terrena. E não, é a eternidade. O Senhor te chamou para se alegrar, para louvar e adorar a Ele
enquanto você existir, enquanto você viver. Só que se você está em Cristo, você viverá eternamente. Então você foi chamado para adorar, para louvar, para se alegrar eternamente ao Senhor. Amém? Glória a Deus, você foi criado para isso. Amém, irmãos? Oi? 33 anos o quê? Isso é podemos dizer aí que é uma referência, podemos dizer que sim, né? E é uma versão que alguns acreditam, eu acredito que sim, né? Com 33 anos, irmão, não sei se você já esteve aqui quando a gente até falou, porque em Efésios, né, fala que a gente tem que chegar até a estatura perfeita do varão perfeito que é Cristo. Então Cristo viveu aqui até 33 anos, segundo algumas contas, e segundo até a fisiologia, a ciência diz que mais ou menos nessa idade é onde o ser humano tem o seu auge da saúde e maturidade. Então é nessa faixa. Então por isso que muitos têm creem que quando a gente tiver o corpo renovado, ou seja, glorificado, todos vão ter a mesma estatura e idade, proximidade de Cristo. Amém, irmãos? É uma teoria, mas faz muito sentido, né? Porque imagine, irmãos, se a gente ressuscitasse da mesma forma que morreu, o bebezinho ia conseguir se virar sozinho? E um senhor bem de idade ia conseguir? Não, então ele ia ter que precisar de ajuda de alguém. E lá a gente vai estar para adorar ao Senhor eternamente. Amém? É uma teoria, porém tem outras teorias que refutam um pouco. E diz também na palavra Ezequiel que a criança voltará a brincar com a serpente e brincará com o filho do leão. Então aí já fica uma outra teoria. Amém? Que a gente não vai entrar nisso agora, mas é mais para a gente meditar aí e pensar nisso. Amém? Então aí, para fechar essa parte do Espírito de Deus e essas versões que nós lemos, então o Espírito Santo, nessas passagens que nós lemos, ele representa também a onipotência de Deus. Amém? Que tudo criou e tudo pode fazer através do Espírito Santo. Amém, irmãos? Segundo nome também utilizado para o Espírito Santo, representando aí a divindade composta, que é o Espírito de Cristo, tá? Nas passagens que está escrito Espírito de Cristo, ali ele já representa, está relacionado com a obra do Calvário e também ao sofrimento de Cristo para nos dar a vida eterna, para nos dar o direito de vida eterna. Amém? E essa passagem, ou melhor, esse nome, quando é colocado o Espírito de Cristo, é para mostrar também que o Espírito Santo esteve e está sempre com Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Ele sempre esteve e está e sempre estará com Cristo. Amém, irmãos? Em 1 Pedro, capítulo 1, corrigem aí, na apostila está errado, tá? 1 Pedro, na digitação lá eu fiz errado. 1 Pedro, capítulo 1, para a gente entender o contexto geral aí, teria que ler na verdade desde o 3 em diante, mas a gente vai estar aí comentando, tá bom? Mas vamos ler aí do 8. Quem pode ler para nós? Vocês foram, apesar de não terem mesmo convênio
Glória a Deus. Até aí. Amém, irmãos? Depois a gente fala no 12 também, que é algo que eu gosto sempre relato isso. Olha aqui o versículo 8, a passagem é falada para aquele povo que não conheceu a Cristo. Então também cabe a nós isso, tá? Que olha assim, a qual, depois você lê o contexto geral, né? A qual não havendo visto, mas amou. Dá uma glória a Deus aí. A qual não havendo visto, amou. No qual não vendo agora, mas creu. Vos alegrai com gozo inefável e glorioso. Aleluia. Alcançando o fim da vossa fé. Quem tem fé em Cristo Jesus aqui? Dá uma glória a Deus. Quando tem fé, a salvação da alma é garantida. Glória a Deus. Do qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que foi dada a nós. Os profetas já profetizaram sobre o que você tem hoje. Você pode dar uma glória a Deus? E aí usa o nome que a gente tem dito agora no tema, o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir. Então, ou seja, o Espírito Santo a todo tempo, estando com ele e falando através dele até aos profetas antes e depois dele, do sofrimento que ele precisava passar, porém também da glória que viria após isso. E essa glória que lhe foi dada através da graça. Amém, irmãos? Quem recebeu essa glória futura e dá uma glória a Deus? No 12, uma passagem que eu amo demais, diz assim: aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem atentam. O que é isso, irmãos? Quem é onisciente? Deus. O Pai é onisciente? Jesus é onisciente? O Espírito Santo é onisciente? Maravilha. Então por que quando interrogaram Jesus lá, falaram, mestre, quando será aquele grande dia? E aí Jesus fala, o dia e nem a hora não cabe ao Filho, pois eu não sei, nem os anjos sabem, a não ser o Pai que está. Jesus sabe o grande dia que ele vai vir, sim ou não? Sim ou não? E por que ele falou isso? Ele mentiu? Porque na época ele era carne, né? Ele veio em carne, ok? Mas ele era Deus ali ou era só homem? Hã? Isso, a gente falou na aula. Porque quando o Senhor veio e tabernaculou em meio aos homens, como está lá em João, capítulo 1, ele se despojou, diz a palavra, ou seja, ele deixou os atributos divinos no céu, os atributos únicos de Deus, que são, fala aí, onipotente, onisciente, onipresente e eterno. Eterno desde a essência. Então ali Deus não sabia, Jesus não sabia. Então ele não mentiu, viu, irmãos? Se um dia alguém colocava você em debate ali, fala, não, é porque ele não tinha os seus atributos que deixou ao céu. E quando ele ressuscitou e foi apregoar a sua vitória nos lugares mais baixos, levar cativo o cativeiro e voltar ao céu, ele foi restituído dos seus atributos. Então hoje, Jesus sabe o dia? Sim ou não? Sim. O Espírito Santo sabe?
O Pai sabe? Os anjos sabem? Olha aí a glória. Os anjos não. Os anjos não são onipotentes. Os anjos sabem mais do que você? Sim ou não? Sim, irmão. Sim. A palavra diz que o homem foi feito abaixo dos anjos, em sabedoria. Por quê? Eles têm milênios e milênios de existência, irmão. Você tem aqui, quem é o mais velho aqui? Meu pai? Nilo, é com Nilo. Meu pai? Não, de idade mesmo. Ô João, quantos anos nosso irmão João tem? 7'1". Aí. Hã? 7'1", mais velho. Tem quantos? Nilo? 88? Não, brincadeira. Nosso irmão João, 71. Tá, bateu ali, né? Quase empate técnico. Aqui 70, ali 71. Irmãos, 70 chega perto da existência de um anjo? Não. Então eles são de sabedoria e conhecimento, conhecem muito mais do que nós. Sim ou não, irmãos? Se juntar todo o conhecimento dos seres que estão vivos, dos seres humanos vivos hoje, não chega ao conhecimento de um anjo. Porém, eles conhecem tudo. Sim ou não? Irmãos, tem coisa que acontece aqui, seja através de mim, ou de outros pregadores, ou quem está dando aula, ministrando, tem coisa que Deus, através do Espírito Santo, revela ao homem que o anjo não sabe. Por isso que nós lemos aqui, ó, no versículo 12, ele fala assim, ó, que as pessoas pregaram o evangelho para as quais os anjos desejam bem ministrar, desejam bem saber, porque tem coisa que Deus revelou aos homens que não tinha revelado aos anjos. Por isso que eles falam, os anjos bem querem entender, ouvir, aprender. Então eles também chegam numa reunião onde o Espírito Santo revela algo, que eles falam, olha isso aí, nem a gente sabia. Meu Deus, hein? O Senhor veio a revelar coisas profundas da palavra, que nem mesmo os anjos ouviram, mas que venham ouvir através da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Olha que profundo é isso. E aqui falando sobre o Espírito de Cristo, como a gente já anunciou aqui na nossa leitura. E ainda continuando em Gálatas, falando ainda sobre o Espírito de Cristo. Irmãos, eu estou indo um pouco rápido hoje, mas tá dando para entender ou não? E, querendo ou não aí, já se passaram 1 hora, gente. Não parece, né? Já estamos aqui há 1 hora. Glória a Deus por isso. Vamos ficar mais 1 hora ou não? Eita glória! Em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. 4, versículo 6. Mas vamos ler aí do versículo 4 até o 7. Quem pode ler? Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Glória a Deus. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que chama Abba Pai. Assim, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Glória a Deus. Pode dar um glória a Deus por isso aí, irmãos? Olha que profundo isso. Que vindo na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor enviou o seu único Filho, enviou Jesus para que na plenitude dos tempos viesse nos remir dos pecados e nos tirar da servidão.
E ele fala: não chamo mais vós de servos, de escravos. E lá em João ele diz isso também: não sois mais escravos, mas sim filhos. Por que ele fala isso? Por quê? Porque um escravo não pode ser herdeiro. O escravo não pode ser herdeiro do seu senhor, a não ser que, seguindo a tradição da época, um escravo só poderia ser herdeiro, um escravo de alta patente, se o senhor da casa não tivesse filhos, herdeiros. Aí ficaria para o servo. Se não me falha a memória, Abraão fala isso, né? Fala, mas eu não tenho descendência e tudo que eu tenho vai ficar para o Damasceno Eliezer. Por quê? Era o escravo mais fiel a ele. Ele falou: não, o seu herdeiro virá de ti e tu serás pai de multidões. Amém? Só que aqui ele fala: por que tira a gente da escravidão para nos tornar filhos? Porque o Senhor já enviou o seu filho unigênito, era o único filho. Olha aí, ó. Ele enviou o seu filho unigênito, como está lá em João, era o único. Então toda a herança era de quem? De Jesus. Toda a herança era de quem, irmãos? Porém, por adoção, aí você é adotado. Nunca foi tão bom falar que você descobrir que você é adotado, né? Alguém aqui é adotado de verdade ou não? Não, né? Imagina, ser adotado por uma família e receber amor e carinho por aquele que não te gerou, já é bom aqui na terra. Agora imagine você ser adotado para viver eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque quem era o povo escolhido de Deus? Os judeus. Povo escolhido, os judeus. Depois a gente vai falar um pouco aqui, se der tempo, quando a gente fala em outros nomes, mas a gente pode até citar agora. Lá em João, capítulo 1, os versículos, agora me fala em memória se é o 10 em diante, ele fala assim: ele era a luz e veio para aqueles que eram seu, e essa luz verdadeira não foi recebida para os seus. Eles não o aceitaram, não o reconheceram, não o quiseram como Deus. Aí ele fala: porém, todo aquele que o aceitar e o receber como Deus, esse passa a ser chamado de filho. Dá um glória a Deus. Então, quando você passa a crer e o aceitar e automaticamente você é chamado de filho, Jesus automaticamente não é mais unigênito e ele passa a ser primogênito. E se ele é primogênito, você também é herdeiro, como nós lemos agora. Como diz a palavra, nós somos co-herdeiros em Cristo e nós acabamos de ler isso. Olha que bênção, eu vou ler mais uma vez para nós. Do versículo 5 em diante: para nos remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Quem tem esse Espírito aí? Podemos dizer que o nosso Deus é tão maravilhoso. Olha aí que o Senhor nos fala agora, irmãos. Eu nunca pensei nisso agora. Olha isso, meu Deus do céu, anotem, ainda bem que está gravando, para depois eu pensar um pouco mais sobre isso. Ele fala, vou para o final para depois voltar, no 7, assim já não é mais servo, mas filhos, e se é filho, é também herdeiro de Deus com Cristo. Irmãos, olha que negócio doido aqui, irmão, que profundo, eu já estou pulando. O herdeiro recebe herança quando? Quando o quê? Quando o pai morre. Deus morre? Não. Por isso que ele já te deu a herança, o Espírito Santo que habita em vós. Aleluia, irmãos, olha isso. Como ele sabe que nunca vai morrer, como Jesus e nós, co-herdeiros em Cristo, iremos receber uma herança de um pai que nunca vai morrer.
Ele fala, já que eu nunca vou morrer, eu vou te dar herança antes, aleluia! Eu vou te dar herança para morar em vós sois templo do Espírito Santo, a minha herança é o Espírito Santo, ele vai morar em vós, ele vai te dar presente, que é ainda mais herança, os dons, o fruto, é a herança do Senhor que habita em você, e se já não fosse suficiente, ele te deu uma herança que é o quê? Morar eternamente com ele, numa cidade celestial, maravilhosa, linda, onde não haverá mais noite, sim um eterno dia, onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, nem ranger de dente, não haverá sofrimento, ele já nos deu a herança antes, aleluia! Então receba a herança da parte do Senhor, de um Pai que nunca morre, nunca vai morrer, e por isso Ele já te deu a herança. Se você recebeu a herança, dá glória a Deus aí. Aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus. Você sentiu um pouco aí da herança na sua vida agora? Meu Deus. Anota aí os pregadores, tem uma mensagem profunda aí, forte. Até o meu coração palpitou mais forte aqui, irmãos. Dá vontade de sair correndo, pulando. Aleluia. Eu nunca pensei nisso, irmãos. Também nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Eu não sei se os anjos que estão aqui já ouviram falar isso também. De repente recebe a revelação até os anjos que estão aqui. Aleluia. Meu Deus, que profundo isso, irmãos. Como um Deus, um Pai, que nunca morre, como pode dar herança? E digamos de passagem que aqui não tem nenhum filho pródigo para pegar herança antes. Somos filhos legítimos, mesmo sendo adotados, porque nós estamos enxertados na oliveira. Aleluia. E aqui fica um alerta para nós. Nosso Pai, Ele nos deu a herança antecipada. Só que Ele fala, ei filho meu, usa a herança com sabedoria, não como filho pródigo. Eu te dei a herança antecipada, sem precisar pedir como Ele pediu. Mas muito de nós usamos a herança como filho pródigo. Então Ele vem nos alertar, ei, eu já te dei herança, que é o Espírito Santo habitando em vós, a fonte de tudo que você precisa. Então usa a herança que eu te dei com sabedoria, em nome de Jesus. Bem, você pode aplaudir ao Senhor?